Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Não, bom dia não. Boa tarde, né? Meio-dia, né? Meio-dia já é boa tarde. Apesar de que essa live, né, a gente vai estar disponibilizando para vocês como uma prévia, então vai ao ar para vocês ao meio-dia, provavelmente ao meio-dia de quinta-feira, na manhã no caso, né, de quando a gente está gravando essa aula aqui. E hoje a gente tem algumas notícias, algumas novidades aí para vocês. E você já deve estar observando que hoje não estamos aqui só eu e a Bruna, tem mais uma pessoa, mais uma integrante aqui no nosso time das lives aqui, e nós temos a presença da Ashley. Dá um oi pra galera, Ashley. Oi, gente. Ei, pessoal, a Ashley é filha do meu mestre e hoje a gente vai começar um outro tipo de linha editorial. O que a gente está pensando? A gente vai trazer para vocês aqui hoje um modelo de consultoria. Então, no caso, a gente vai chamar a pessoa, convidar pessoas para estar participando aqui com vocês dessas aulas, dessas lives. Algumas pessoas que não sabem fazer determinados movimentos. Então, aqueles floreios que a gente anda ensinando aí para vocês nessas lives, são conteúdos, são coisas que eu sei fazer, a Bruna sabe fazer. Então, a gente traz esses conteúdos aqui para a live a fim de desconstruir um movimento de alguém que já sabe fazer, para daí tirar alguns exercícios, algumas estratégias, compartilhar com vocês algumas coisas que a gente pensa sobre o movimento para vocês conseguirem aprender. Porém, esse modelo de consultoria vai te dar uma outra perspectiva. A gente vai ver todos esses conteúdos a partir da cabeça, dos pensamentos, das dificuldades, das dúvidas de uma pessoa que não sabe fazer. Que eu acho que vai ser muito interessante a gente fazer esse trabalho, porque talvez as dúvidas que apareçam aqui da pessoa que estiver fazendo aqui durante a aula, os exercícios, buscando acertar e fazer um movimento certinho, é óbvio que muitas das vezes a pessoa não vai conseguir fazer nesse momento da live, porque vocês sabem muito bem disso. O treino é infinito, a gente tem que treinar sempre os movimentos. Tem movimento que a gente leva uma aula para pegar, tem movimento que a gente leva uma semana, tem movimento que a gente leva um mês, tem movimento que a gente leva até anos, dependendo da nossa frequência de treino aí, do nosso empenho. Às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente leva um tombo aí e a gente fica com medo de tentar aquele movimento, começa a treinar outro, diminui o treino daquele outro movimento que você caiu, e então isso tudo vai refletir na velocidade que você vai aprender esse movimento. E agora, nesse modelo de consultoria, eu acredito que vai surgir muita coisa legal. Estou acreditando muito nesse modelo, porque eu acho que vai surgir dúvidas mais parecidas com as de vocês, que talvez não sabem fazer o movimento que a gente vai estar ensinando em alguma dessas aulas. De antemão, gostaria de dizer que a gente vai pegar esses movimentos que a gente já ensinou, e é provável que apareça também alguns outros novos aí, para a gente poder estar ensinando também nesse formato agora de consultoria. Eu acho que vai ficar uma live bem diferente, bem legal. E é isso aí, Bruno, complementa. Eu queria falar que essa é uma maneira, né, da gente se aproximar deles, porque, como você tinha falado, a gente, quando a gente já faz o movimento, nem sempre a gente consegue compreender 100% a sua dúvida. Porque é diferente quando você digita na internet, eu tenho dificuldade de fazer isso, fazer aquilo. Mas quando tem uma pessoa do seu lado, você está ajudando ela a fazer um movimento, podem surgir dúvidas que às vezes você achava que não era sua e na verdade era. Às vezes é um erro que você estava cometendo que você não tinha percebido, e aqui durante a aula, durante a consultoria, a gente consegue descobrir esse erro, e erros até mesmo que nem nós imaginávamos que alguém teria, né? Que alguém cometeria. Então isso é muito importante para a gente estar se aproximando de vocês e compreender melhor a mente, o corpo de vocês durante o aprendizado de um novo movimento. Então é isso. Então assim, esse momento agora está sendo um pouquinho mais longo, porque eu estou dando alguns esclarecimentos sobre essa nova linha editorial que a gente vai estar trazendo. E mais uma coisa que eu queria dizer, que a gente vai fazer essas lives sem script, ou seja, né, script eu falo assim, entre o aluno, entre a pessoa que estiver aqui recebendo, né, essa consultoria, não vai ter nada de combinado. Ou seja, a gente vai realmente trazer uma pessoa que não sabe fazer o movimento para poder fazer ele aqui
tentar fazer ele aqui na hora e a gente, com os exercícios, com a nossa experiência, a gente conseguir dar um feedback para aquela pessoa, conseguir dar ela ali algumas dicas, mostrar de repente ali alguma coisa que vai fazer com que o movimento dela melhore, ainda que ela não consiga fazer aqui durante a aula. A única coisa que eu pedi para a Ashley, e ela vai dizer agora se é verdade ou não, eu falei para ela que ela tem que dizer as dificuldades dela, porque isso que vai fazer com que vocês de casa aprendam mais também. Então assim, sempre que ela tiver uma dificuldade, que ela compartilhe com a gente aqui durante a gravação e a gente vai estar sanando essa dúvida, porque eu acredito que essa dúvida é de vocês. Não foi isso que a gente combinou? Sim. Então a gente nem combinou os exercícios, ela vai ver tudo agora, a não ser que ela já tenha assistido algumas de nossas lives desse movimento. Provável que talvez ela tenha visto um ou outro exercício, mas enfim, não tem nada combinado. A gente vai procurar desenvolver todo esse conteúdo agora. O único script que a gente tem é em cima dos exercícios que a gente já preparou ele e vocês também já tiveram contato com muitos deles aqui na nossa live, até mesmo da meia-lua invertida, que é o tema da aula de hoje, né? Vai ser uma consultoria sobre o movimento da meia-lua invertida. Eu vou fazer e logo na sequência a Ashley vai fazer também, para vocês verem em que grau, né, de aprendizado que está o movimento dela, beleza? Então vamos lá, ó. Então o movimento da meia-lua invertida é esse. Vai lá, Ashley, faz você agora, vai lá. E beleza, galera, olha só, né? Então deu para vocês verem, talvez o movimento delas esteja parecido com alguns de vocês, talvez os de vocês estejam um nível um pouco abaixo ainda falta algumas coisas para ela, deu para vocês visualizarem, por exemplo, elevar um pouquinho mais o quadril e conseguir fazer o giro final do movimento. Então a gente vai procurar ajudar ela nesse processo e vamos ver, quem sabe ela consegue fazer aqui durante o momento da nossa live aqui ainda, consiga fazer esse opt-in, né? Passar desse nível aí, nesse movimento. E Bruna, vamos começar lá, vamos listar aquelas bases, né? Que foi uma das coisas que a gente olhou, né? Quem a gente foi convidar para essa consultoria, a gente buscou ver aquelas pessoas que tinham aquelas bases necessárias e habilidades necessárias para poder estar fazendo o movimento. Né? Aí eu vou fazer o seguinte então, né? Eu vou falar as habilidades necessárias e a Ashley vai estar fazendo aqui, até para vocês verem que essas bases ela já sabe fazer. Então a primeira habilidade necessária que você precisa para você conseguir fazer a meia-lua invertida seria o AU. Faz lá, Ashley, o AU para eles verem. E já pode até ficar aí. Então a primeira habilidade necessária é a AU, que é mais ou menos a entrada ali para você fazer a meia-lua invertida, para você compreender até o final também. E vocês sabem, né, que o AU é a base para muitas acrobacias ali que você vai ficar de cabeça para baixo. E a segunda seria meia-lua de compasso. Vai lá, Ed. A meia-lua de compasso já é mais óbvio também, porque a meia-lua invertida ela parte da meia-lua de compasso, né? Então, você treine bastante meia-lua de compasso, tenho certeza que pouquíssimas pessoas têm dificuldade de fazer. Se você tem dificuldade, que às vezes você é muito iniciante, treine bastante, que isso vai te ajudar com certeza. Terceira coisa, bananeira. Vai lá, Ashley. Por que bananeira? Primeiro, quando você faz a meia-lua invertida, quando você sobe, você precisa dominar um pouquinho ali, não precisa dominar 100% a bananeira, mas você passa por uma fase que você está totalmente de cabeça para baixo e com os pés para cima. Então você conseguir fazer a bananeira, conseguir ficar de ponta cabeça ali, já vai te ajudar também para você executar uma parte do movimento. E a quarta habilidade necessária seria bananeira mais ponte. Então ela vai fazer a bananeira e vai cair na ponte. Isso. Já até voltou ali já, ó. Então, bananeira mais ponte, porque a parte quase final ali do movimento, você vai jogar a perna um pouco por cima, né? E você precisa terminar na ponte.
mais ou menos, tá bom? Então, vai te ajudar mais uma vez a compreender uma outra parte do movimento. E a última habilidade necessária, que é muito importante para você compreender esse final, essa parte que você levanta da melão invertida, seria o AU de coluna, ou AU de frente, AU para frente, não sei como é que você chama. Faz lá, Ashley, AU de coluna. Isso. E geralmente, quando você vai fazer a melão invertida, pode sentar aqui agora. Quando você vai fazer a melão invertida, geralmente a gente treina a melão invertida para o mesmo lado que você faz o AU de coluna. Porque o AU de coluna e a melão invertida, o final é praticamente o mesmo. Tá? Então, é muito importante você, se você faz o AU de coluna, o AU de frente, para o lado esquerdo, faça também a melão invertida para o lado esquerdo e assim, né, e vice-versa. Então é muito importante você saber essas habilidades necessárias, que é você saber fazer um bom AU, você fazer uma boa melô de compasso, bananeira e cair na ponte, e o AU de coluna, o AU de frente, porque a junção de todas essas habilidades, você treinar bastante, vão te ajudar muito a compreender a base sólida ali da melô invertida. E uma coisa que, principalmente esse movimento da bananeira e descer na ponte, vai dar uma segurança para a pessoa, e é óbvio, se as pessoas sabem fazer um AU para frente, um AU de coluna, vai dar segurança para a pessoa. Então, quando ela entrar ali na meia lua de compasso, que ela jogar o pé para trás, ela não vai ter medo de cair para trás, porque ela sabe que ela vai fazer uma ponte, não vai se machucar, enfim, isso vai dar uma segurança para a pessoa. Então, agora a gente vai começar pelos exercícios. Alguns deles vocês já conhecem, a gente vai estar estimulando que a Ashley faça agora esses exercícios, e o objetivo é chegar no movimento perfeito, no movimento final aqui. Então vamos lá, Ashley, olha só. Primeiro exercício que a gente vai fazer é fazer a meia lua invertida buscando terminar agachado. Tá? Então a gente vai retroceder um pouquinho, o seu nível já está até um pouquinho mais alto, mas a gente vai fazer essa base que vai gerar também você conhecer um pouquinho aqui da área, que isso é importante também, que às vezes a gente não consegue tirar 100% do nosso movimento, porque a gente fica às vezes esbarrar o pé em alguma coisa, sentir o solo. Então o que você vai fazer? Vai entrar na meia lua de compasso e vai jogar, terminar o movimento lá agachado. Joga um de cada vez, termina agachado. Pode botar até as duas mãos no chão ou pode ficar com um. Terminou agachado. Tá? Só isso primeiro. Vamos lá. Não precisa nem esquentar muito exatamente com o quadril agora não. Vai lá. Isso. Vamos lá. Pode fazer de novo. Boa. Isso. Então vai ser o exercício mais básico para a gente compreender o movimento, né, da meia lua invertida, que parte da meia lua de compasso. Agora o que a gente vai fazer é buscar elevar o quadril um pouquinho mais. Então você vai jogar da mesma forma, porém agora vai terminar com o quadril mais elevado. Ó. Entrou, jogou a meia lua de compasso, terminar com o quadril elevado, como se fosse fazer aqui uma entrada de uma ponte. Tá bom? Vamos tentar? Vai lá. Isso. Vai lá, tenta ir um pouquinho mais ainda, vai. Isso. Por que levar o quadril, galera? Olha só. Por que levar o quadril? O final do movimento, se a gente tiver com o quadril baixo, o movimento vai tender a terminar ali. Toda vez que você abaixar o quadril, você vai descer também, a sua perna, o seu corpo todo vai descer. Então você tem que manter o quadril, principalmente no final do movimento ali elevado, senão você não vai conseguir fazer, ó, aquela volta que é o nosso objetivo aqui para finalizar o movimento da minha lua invertida da Ashley aqui durante a aula. Então olha só, terceiro exercício, o que a gente vai fazer? Você vai jogar a minha lua invertida, e agora eu vou te ajudar a conduzir o seu movimento, fazendo uma base aqui nas suas costas, para você consiga elevar o quadril no final. Vamos tentar? Vem cá. Ainda não precisa fazer o giro, tá? Ainda não precisa fazer o giro. Você vai entrar na minha lua de compasso normal. Faz o primeiro para você poder sentir. Vai lá. Pode jogar. Vai lá. Isso. Vamos mais uma vez para você sentir mais o movimento. Isso. Muito bom. E agora, Ashley, olha só. Pode abaixar aqui, ó.
Para você finalizar esse movimento agora, o que vai faltar? Você precisa dar uma continuidade na minha lua invertida. Ela não pode parar. Toda vez que a gente joga... Por que a minha lua invertida de muita gente ela trava aqui, ó? Ou então a perna termina juntando. Por que ela termina juntando? São duas coisas que fazem fazer isso. É quando a pessoa abaixa o quadril, o movimento termina. Tá? Quando a pessoa abaixa o quadril, o movimento termina. Pode chegar com a beiradinha do tatame aqui. Quando a pessoa abaixa o quadril, o movimento termina. E a outra coisa que faz isso, na verdade são três coisas. É a pessoa não focar em separar a perna. Quando ela foca que ela tem que separar uma das pernas, o movimento já começa a fazer isso. Aí para passar para trás já não é muito difícil. Tá? E a outra coisa que eu considero que é muito importante é não parar o movimento. Então o movimento da minha lua invertida tem que acontecer assim. Ó. Você entrou, você tem que ir. Tem que ir o movimento até o final. Se você jogar com coisa que o movimento termina quando a primeira perna chega no chão, a primeira coisa que você tem que mudar é isso, a sua cabeça, para entender que o movimento não termina aqui. Ele termina quando você eleva a perna e faz o giro por trás. Então vamos fazer mais uma vez, eu vou te segurar, e agora você vai ter mais facilidade para fazer o giro. Eu vou estar te apoiando e eu vou te conduzir, te empurrar para frente, para você fazer o final do movimento, que eu acho que você ainda não deve ter entendido, mesmo explicando. Vai lá. Isso. Ajudando é bem fácil, né? Então vamos lá. Boa. Você entendeu o que é continuidade? Você está sentindo uma pressão? Quando eu empurro você para frente, você está sentindo uma pressão assim, ó? Te empurrando para frente? Você tem que produzir esse efeito elástico sozinha na hora de você fazer. Como que você vai fazer isso? Tá muito na primeira perna que você põe no chão. Se você deixar ela simplesmente só ir lá para frente, ó, você não vai conseguir fazer. Agora, se você forçar a primeira perna, a perna que fez a minha lua de compasso, para ela entrar bem aqui, entrar bem próximo de você, tá? Na hora que você jogar, entrar bem próximo de você, e você fazer uma resistência com ela, firmar ela, ali ela vai fazer isso aqui com o resto do seu corpo. Entendeu? Na hora que você encostar ela no chão, você tem que manter ela firme. Ó. Se você dobrar ela, vai terminar o movimento. Se você simplesmente esticar, mas não contrair, também não vai funcionar. O que você tem que fazer é entrar com ela bem dobrada. Você vai, na hora que você entrou aqui na minha lua de compasso, você vai jogar bem, ó, dobrando bem a coluna. E na hora que o seu pé chegar no chão, ele vai fazer isso. Você vai travar aqui tudo, ó. Porque isso vai fazer você fazer isso, ó, para terminar o movimento. Vamos mais uma vez, eu vou te proteger mais uma vez para você tentar sentir isso. Eu vou botar menos força e depois a gente vai tentar sozinho. Vamos lá. Vamos lá, eu quero esse pé entrando bem aqui, ó, essa perna tem que estar bem contraída, vai lá, bem contraída mesmo, assim que ela tocar no chão. O resto do seu corpo, ó, tem que estar contraído para te trazer para frente, vai lá. Vamos experimentar uma vez sozinha, se não tiver, a gente volta em algum outro exercício, que isso faz parte do processo, tá? Vai lá, vamos ver se você consegue reproduzir isso. Olha, que legal! Que legal! Então olha só, ela já conseguiu fazer o giro. Não é normal da pessoa conseguir fazer assim logo de cara, mas provavelmente ela já está treinando esse movimento já. Você sabe dizer quanto tempo você está tentando fazer ele assim? Então, já tem uma semana que ela está treinando. Então, assim, a Ashley já tem uma captura já há muito tempo, então provavelmente ela já tem boas bases e mais sólidas para poder estar fazendo esse movimento, tá? E ela tem boa flexibilidade, tem certa força, então isso vai auxiliar muito na velocidade de aprendizado também. Então, se ela continuar repetindo agora esse movimento, você vai ver que ele vai tender a ficar mais ideal. Ou pode acontecer uma outra coisa. Ela pode esquecer parte dele
mesmo tendo acertado, ela pode esquecer parte dele. Então eu vou pedir para repetir mais uma vez, Ashley, vai lá. Mesma coisa, caprichando, tá? Tentando acertar e repetir o que você acabou de fazer, vai lá. Nossa, é melhor. Isso aí, olha só, você está produzindo já um pouquinho daquele efeito elástico. Agora, por que você está terminando aqui, ó, e está se desequilibrando para trás? Porque está faltando projetar o corpo um pouquinho mais para frente. Então, o que você vai fazer? Quando você entrar aqui no movimento, você vai tentar, igual falando, acelera a primeira perna, contraindo ela para ela entrar próximo de você, e o final do movimento você tem que empurrar ele um pouco, senão você vai terminar ele lá. Você vai botar um pouquinho mais de força. Aí você vai pegar o meio termo, que não pode ser só para frente, tá? E nem pode faltar, porque senão você cai para trás. Então tenta de novo, vamos lá. Tentar um pouquinho, vai de novo. Alonga bem. Tá vendo? O que aconteceu agora? Ela não completou o giro, porque ela está buscando ficar equilibrada. Tá? Então, por que eu pedi para ela fazer isso? Porque é normal da pessoa fazer isso na hora que ela está tentando fazer a meia invertida. Ela entende que ela pôs pouca força, por isso ela caiu meio para trás, mas só que quando ela põe muita força, ela passa para frente e também não consegue fazer o giro. Então é o meio termo entre uma coisa e a outra. Então ela precisa repetir mais algumas vezes para fazer esse ajuste do movimento. Aqui nesse ponto, o máximo de instrução que eu consigo dar para ela é para ela fazer esse balanço, tentar sentir o movimento para ver se toda vez que você desequilibrar para frente com muita força, é que você pôs força demais para frente. O que é importante, mas não pode ser demais. Vamos de novo, Ashley, vamos lá. Isso, focou já, fica em pé. Beleza, vai ser normal. Lembra que eu falei? Ó, esse balanço talvez seja uma das coisas que as pessoas mais agarram. Depois que elas aprenderam a subir, que a primeira dificuldade da minha invertida é subir, é passar daquele ponto aqui que a gente jogou o quadril e conseguir subir para cá. Essa é a primeira dificuldade. Depois é em fazer esse giro que realmente precisa de um feeling, ou seja, uma sensibilidade entre a força que você projeta para frente e o quanto você precisa estar equilibrado para poder fazer o giro. Então, vamos repetir mais uma vez, eu vou te acompanhar agora de novo para você terminar o movimento lá. Vai. Vamos experimentar agora um pouquinho diferente. Você vai deixar essa cabeça um pouquinho para trás durante o movimento. Você vai firmar bem os braços. Você vai entrar e apoiar o corpo bem firme, buscando sempre alongar, tá? Alongar braço, alongar perna. Vamos ver se vai te ajudar. Vai lá. Isso. Vamos lá, só mais uma vez e depois você vai tentar de novo, sozinho. Vai lá. Vai lá, empurra o chão um pouquinho, tá? Para que eu fizer, vai. Opa, legal, hein? Vamos mais um do mesmo jeito que você jogou. Empurra o chão um pouquinho e entra lá na minha invertida. Vamos, você pôs pouca força agora. Vamos um pouquinho mais. Entra com essa meia um pouquinho mais à frente, vai. Pessoal, legal. Então, olha só, pode sentar aqui, Ashley, vem cá. Vou fazer o seguinte agora, em vez de eu ficar falando, vou pedir ela para falar. Onde você tem mais dúvida no movimento? Que parte? Na hora de girar no final. Na hora de girar no final, mas o que passa na sua cabeça na hora que você está fazendo o movimento? Tipo assim, o que você tem dificuldade? Vou dar uma dica que pode não ser o que eu estou falando. Você sabe como pôr força nele para ele ir para frente? Ou para ele ficar um pouco mais atrás para fazer o giro? Eu não estou sabendo a força que eu preciso ter para poder jogar para cá. Como que você tem que fazer força no caso? Isso. Você sabe diferenciar, por exemplo, quando você põe mais força na perna ou no braço, por exemplo, na hora que você empurra o chão,
o que te ajuda mais? Na hora que você empurra o chão ou na hora que você projeta a perna com mais força? Na hora que eu jogo a perna com mais força. Então, quando você quer ir mais para frente, você põe mais força na perna. Isso. Então, olha só. Essa é uma dúvida clássica. Quando a gente vai fazer esse movimento, a gente geralmente fica tentando as duas coisas. A gente começa a botar mais força na perna, aí você tem um tipo de resultado. Geralmente você ganha um pouco mais de giro quando você põe mais força ali na perna. E quando você empurra o chão, principalmente se você está com a cabeça um pouquinho mais para trás, e se você tiver colocado muita força na perna e empurrado o chão, você vai levantar para frente. Tá? Agora, se você focar só no giro e a mão ficar morta no chão, você vai cair para trás. Então você vai ter que fazer o quê? De agora para frente, você já conseguiu fazer algumas vezes o movimento ali, você vai treinar isso. Quando você estiver caindo para trás, significa que você tem que empurrar um pouquinho mais no chão. Essa mão está pouco ativa no chão, você está simplesmente só colocando ela, não está empurrando. Aí, isso, e quando você vê que você terminou sem fazer o giro no final, aí você vai prestar atenção em duas coisas: se você pôs força demais ou se você esqueceu de fazer isso aqui, que é cruzar a outra perna por cima. Porque se você também não lembrar de cruzar ela, aí você botar força aqui, você vai ficar botando força e não vai conseguir cruzar a perna. É importante, até durante esse final, ela compreender a contração que ela tem que fazer com o próprio abdômen também na hora de levantar. Então ela tem que lembrar como que ela termina o AU de coluna para ela conseguir levantar também, tem aquele conjunto da perna separada, e a mesma coisa no final da mela invertida, porque às vezes você conseguiu chegar lá, mas você não teve força suficiente para voltar, ou foi porque, igual você falou, ou foi porque não empurrou o suficiente, né? Mas também pode ter sido porque você empurrou pouco, mas esqueceu de contrair tanto a perna na hora de cruzar quanto o próprio abdômen para você conseguir fazer força para levantar. Então é um conjunto de coisas que às vezes parece muita informação, já que você está aprendendo agora, né? Mas que quanto mais você repetir, você vai começar a compreender umas partes que não vai precisar você pensar nelas mais. Não, agora eu já sei que eu tenho que firmar a perna de baixo, então já está fácil para mim. Agora eu vou focar, eu já consigo firmar a perna de baixo tranquilo, agora eu vou focar em conseguir empurrar um pouquinho o chão. E aí depois aquilo vai começar a ficar fácil para você e você vai precisar concentrar mesmo só no final ali de cruzar a perna e ajudar a contração do abdômen também. Eu não acompanhei o aprendizado dela desde o começo desse movimento, mas você lembra quando você foi aprender, como você começava a treinar? Faz lá para o pessoal poder ver. Como você começou a treinar esse movimento? Como é que você jogava? Bem as primeiras vezes que você experimentou. Jogando uma coisa assim. E fala pro pessoal, né, tipo assim, você lembra alguma coisa que você confundia às vezes, embolava a perna, não sei. Eu nunca percebi que era pra jogar pra trás, eu pensava que era mais jogar pro lado, assim, como se fosse meio que um round de coluna, só que não era ela. Entendi. Então você jogava a perna pra frente em vez de tentar passar ela um pouco pra trás. Interessante. E aonde foi que você mais agarrou na hora que você estava treinando? Do giro, quando eu comecei que eu vi que era pra jogar pra trás, aí eu comecei a agarrar e não sei fazer esse giro. E nessa parte aí, que você falou de mais de baixo, você lembra, consegue lembrar de repente alguma coisa, tipo assim, que você fez você entender? Você falou que você não conseguia entender que a perna tinha que ir para trás. O que te fez entender que a perna tinha que ir para trás? Quando eu vi na roda assim, eu vi quando a minha mãe fazia, ou a prima fazia, aí eu vi que elas jogavam pra trás, não pro lado ou pra frente quando eu tava jogando. Aí como que você começou a fazer isso no movimento? Você falou que você jogava mais ou menos desse jeito, aí depois como é que você começou a jogar? Eu fui jogando na minha lua e fui tentando virar pra trás, como se fosse uma ponte, caindo numa ponte. Nossa. Então olha só, então eu acho que a gente pode puxar, bem semelhante àquele segundo exercício que a gente fez, como ela conseguiu ter a compreensão de que o pé tinha que ir para trás e em vez de dele terminar para frente. Foi quando ela percebeu ali que esse pé não parava ali na frente e ela falou assim, pô, vou jogar o pé para trás e vou parar como se fosse uma ponte, tá? Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de aprendizado que eu acho que essas consultorias vão acabar trazendo, porque era uma coisa que estava assim
para mim, presente para mim, né? Eu já imaginava que era uma dificuldade das pessoas lançar a perna para trás, porque foi uma das dificuldades também quando eu fui aprender. Porém, como tem muito tempo, às vezes é difícil a gente lembrar o que a gente estava pensando naquele exato momento. Sim. Agora, o que ela falou é bem clássico. Antes ela não entendia que a perna ia para trás, então por isso que a perna parava para frente. Então, às vezes é óbvio, né? Para quem já sabe fazer, olha o movimento e vê assim, não, a perna vai lá na frente, mas depois ela vai para trás. Só que quando a gente está aprendendo do zero, às vezes a gente vê, mas não vê, né? A gente olha o movimento, mas não consegue extrair dele todos os detalhes, todas as partes que são importantes para poder estar conseguindo fazer um movimento completo. E um detalhe muito importante também, porque como a gente fala que a meia lua invertida parte da meia lua de compasso, a pessoa tende a fazer a meia lua de compasso e a jogar ali para o lado também. Mesma coisa, mas o final é do AU de coluna, então a pessoa também vai querer jogar para o lado, não vai querer jogar para trás, né? Então, quando você vai terminar a meia lua de compasso, dessa maneira é diferente. Então, um detalhe que eu observei importante ali, às vezes, que ela acabou caindo, foi a falta de passar um pouco mais a perna, até mesmo na entrada. Então, ela acabava fazendo isso daqui. Ela estava entrando no movimento e ela fazia isso daqui, ó, jogava a perna muito aqui na frente. Meia lua de compasso a gente faz assim mesmo, né? Então, é muito importante também a própria entrada no movimento, ela tentar virar um pouco mais de costas, porque é dessa maneira que ela vai conseguir jogar um pouco mais para trás também. Então são movimentos que às vezes a gente não observa, né, quando a gente está ensinando, e quando a gente vê alguém fazendo, alguém mais iniciante, alguém que começou a treinar, a gente presta mais atenção. Então esse detalhe é muito importante, você não entrar com a base da meia lua de compasso totalmente lá na frente, você deixar passar um pouco mais, como se fosse fazer uma meia lua de compasso virando mais de costas para a pessoa. Então acho que isso daí vai ajudar bastante quando você começar a entrar um pouco mais para trás, a finta da meia lua de compasso, você fintar um pouco mais para trás, que aí também vai gerar impulso para você conseguir jogar a perna mais por trás ainda do movimento. Quando você faz a meia lua de compasso para fazer a meia lua invertida, você sente que está fazendo uma meia lua de compasso ou tipo assim, na hora ali não dá para pensar na meia lua de compasso? Não dá pra pensar na meia lua de compasso. Não dá para pensar na meia lua de compasso. Você lança, foi, joguei. Então assim, isso é outra coisa importante, principalmente se a gente estiver ensinando o movimento para alguém, se a gente ficar frisando então que a pessoa meia lua de compasso, base da meia lua de compasso, base da meia lua de compasso, talvez a gente vai mais confundir a pessoa e isso serve também até para a gente se comunicar melhor aqui com vocês aí de casa, porque às vezes se você não sabe fazer um movimento eu ficar falando para você meia lua de compasso, meia lua de compasso, meia lua de compasso, você já tem a base da meia lua de compasso, você não vai querer abrir mão de nenhum pedacinho dela para poder estar fazendo a meia lua, invertida, já que, né, você está vendo o parecer de alguém que está aprendendo o movimento agora. Ela falou que quando ela joga o movimento, ela não faz assim, eu não penso na meia lua de compasso, eu penso no que vai acontecer depois, é isso? Isso. Não, joga pra trás. E é muito comum durante o movimento, né, você falar, nossa, agora tem que prestar atenção na entrada, tá errado. Aí você esquece do final, ou presta atenção no final e esquece da entrada. Então é muito normal acontecer de você não conseguir concentrar nas duas coisas. Por isso que é a importância de você compreender passo a passo no movimento. E que movimento que você acha que te ajudou te auxiliou para você aprender esse movimento? Mais logo de coluna, naquela parte de levantar e jogar pra poder levantar. Você pensa no áudio de coluna então, naquele final? Aquele impulso de jogar pra poder levantar no caixa. E quando você está treinando, vai lá, quando você está treinando a meia lua invertida que não está saindo, geralmente você pensa em, tipo assim, vou fazer um pouquinho mais disso aqui, tipo assim, você treina um pouquinho mais de ponte, você, entendeu? Tipo assim, você tentou fazer, não saiu, você continua tentando até sair ou você treina alguma outra parte do movimento? Treino às vezes áudio de coluna pra ver o que eu tô fazendo errado, a ponte também, porque precisa da ponte, né, pra poder jogar. Legal. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Vou fazer isso só porque ela já conseguiu fazer algumas vezes e eu quero fazer um teste. Você vai tentar fazer uma meia lua de compasso ou uma meia lua presa antes e depois você vai jogar na meia lua invertida direto.
Você já tentou fazer isso uma vez? Você dá uma meia lua de compasso, aí vai parar o pé atrás, depois você vai fazer a outra da meia lua invertida. Não tem problema se você não entendeu, eu explico de novo. Vai lá. Chega um pouquinho mais pra frente, vai lá. E agora você vai fazer o seguinte, você parou muito na primeira meia lua, chega um pouquinho mais pra frente, tenta entrar nele direto. Se rodar o pé já para atrás e ir de novo. Não, legal. Então qual que era o intuito? Era fazer um teste, porque muitas pessoas, quando vão ensinar esse movimento da meia lua invertida, pede para a pessoa dar uma meia lua antes para depois entrar na meia lua invertida, como se fosse para a pessoa pegar impulso suficiente para fazer. Eu já imaginava isso, porque eu não aprendi dessa forma. Então, o que eu achava? Falei, será que ajuda mesmo? A gente tem que testar para ver se ajuda mesmo. Então, aconteceu aqui durante a aula, mas eu já vi acontecer outras vezes também. Quando a gente põe uma meia lua antes para depois jogar a meia lua invertida, nem sempre vai ajudar. Se a falta da pessoa era de velocidade na perna, vai ajudar. O que não é o caso dela, ela já estava conseguindo pôr uma certa velocidade. Lembra quando ela estava fazendo um movimento ali, às vezes ela fazia um giro e caía para trás. Isso significava que, tipo assim, a perna dela estava fazendo o giro já, então ela já tinha velocidade na perna para fazer o giro. O que estava faltando era medir a força que ela empurrava o chão. Então, não vai funcionar em todos os casos você dar uma meia lua presa ou uma meia lua de compasso antes para depois fazer a meia lua invertida. Se o problema foi levantar, não vai ajudar tanto. Você vai continuar fazendo movimento com o quadril baixo e a meia lua invertida vai sair aquele movimento assim, ó, caindo para frente. Você viu na hora que ela jogou? A perna foi tão rápida que não deu tempo dela elevar o quadril e empurrar o chão. Então, não que ela não vá conseguir fazer, mas nesse momento que ela está aprendendo, e o movimento da meia lua invertida ainda é uma novidade, ainda tem uma certa dificuldade, ela tem que concentrar bastante para fazer o movimento. A meia lua invertida, a meia lua que fez no começo, ela traz uma velocidade que não é possível de ser utilizada com, né? Tipo assim, no caso ela teria que diminuir a velocidade que ela ganhou da primeira meia lua para depois fazer a meia lua invertida. E foi o que ela fez na primeira vez. Eu corrigi ela, pedi para ela fazer seguido e não deu certo, tá? Então uma coisa que eu pensei aqui agora, que eu acho que traz também um aprendizado aí para o pessoal, porque eu tenho certeza que quem faz esse movimento tenta muito ele fazendo uma meia lua antes, tá? Então talvez isso pode estar te atrapalhando. Treina com uma meia lua antes, mas treina também sem a meia lua antes. E tenta fazer um meio termo, porque a meia lua não pode ter a força demais, senão você vai fazer o giro e vai ficar no chão ou vai cair para trás. Tenta empurrar um pouco mais o chão. Uma outra pergunta, você já tentou treinar o AU de coluna terminando o final da meia lua invertida? Você já fez alguma vez o AU de coluna e tentou virar a perna no final no AU de coluna? Não. Vê se você consegue fazer, tenta fazer lá. Você vai fazer o AU de coluna normal, AU de coluna, e vai tentar segurar a sua perna final para terminar lá atrás. Cai por último. Isso. Jogar pra cá? Não, aí no caso seria de jogar pro outro lado, né? Você faz ela faz o AU de coluna pro outro lado. Aí tem que ser trocado. Então, a gente já viu, né? Ela faz a AU de coluna pro outro lado ainda, né? O final, aliás, ela não tá conseguindo terminar o final girando também, que eu acho que ajuda bastante quando a gente vai fazer a entrada, você também conseguir fazer o AU de coluna terminando, girando, para você saber a força que você tem que fazer, igual eu falei, quando você tem que entender a contração da perna, a contração do abdômen, conseguir concentrar na sua perna para você pelo menos segurar ela um pouco para depois terminar. Então é muito bom também você tentar treinar o AU de coluna e fazer o mesmo movimento, terminar o giro, tentar girar no final, porque aí vai ser 2 treinos que você vai fazer, para você fazer o AU de coluna e terminar girando, e vai transferir ele para a meia lua invertida também. O que você confundiu, Bruno, que
tipo assim, o lado, por exemplo, se você faz pra cá a meia lua invertida e faz pra cá o alvo de coluna, a perna é trocada. É trocado. Entendeu? A perna é trocada porque a meia lua invertida é como se fosse sair com a perna contrária do alvo de coluna. Verdade. Então, assim, o alvo de coluna que ela faz, ele não ajuda ela nesse final, ele ajuda ela em elevar o quadril e sair pra frente. Esse entendimento de elevar o quadril ali. No meu caso, que funcionaria bastante, porque na verdade eu faço o alvo de coluna pro lado direito, já minha meia lua invertida é pro lado esquerdo. Então é o mesmo final que eu faço. Então quando eu aprendi, já é totalmente diferente da situação dela. Então olha só como é que é importante a gente ver isso. E é um detalhe que eu não havia observado. A entrada é pro mesmo lado, né? Você faz o alvo de coluna pro lado direito, também faz a entrada da meia lua invertida pro lado direito. O meu é o contrário. Eu faço alvo de coluna pro lado direito e a entrada da meia lua invertida pro lado esquerdo, que acaba virando o final do meu alvo de coluna. Então, quando eu estava aprendendo a fazer a meia lua invertida, eu treinava muito esse final do alvo de coluna, né? Então eu fazia o alvo de coluna e tentava controlar a minha perna para poder girar no final. Isso me ajudou muito. Mas isso é uma situação totalmente contrária da dela, porque ela faz o mesmo lado. Se você aí de casa que vai tentar fazer esse movimento da meia lua invertida já souber fazer o alvo de coluna, é legal que você comece dando a meia lua de compasso para o lado contrário do qual você faz o alvo de coluna. Por exemplo, se você faz o alvo de coluna bem para o lado esquerdo, tá? Você faz bem o alvo de coluna para o lado esquerdo, deixa eu mostrar, ó. Se você faz bem o alvo de coluna para o lado esquerdo, ó, no caso aqui, é legal que você dá a meia lua invertida talvez para o outro lado, tá? Porque você vai compartilhar da mesma perna, é isso? Você vai compartilhar da mesma perna. Então a perna que vai estar no ar vai ser a outra. Mas agora não é uma regra não, porque vai depender de qual movimento que você aprendeu antes. Então, qual lado que você vai ter mais confiança? É muito individual, né? Cada pessoa tem coisas que vão funcionar para uma pessoa, um exercício vai funcionar para uma pessoa, tem exercícios que vão funcionar para outra pessoa. Às vezes esse exercício que a gente passar aqui não vai funcionar para você, mas o outro exercício que a gente ensinou, no caso, para ela, vai funcionar para você. Então, é muito individual também. Então, é isso aí. Eu acho que a gente fechou. Nessa live, nesse modelo de consultoria, a gente não vai passar sempre por variações, por combinações. Pode ser que eventualmente a gente faça alguma coisa nesse sentido, mas o objetivo era o quê? Extrair o máximo de informações de alguém que está aprendendo o movimento agora, para vocês verem que surgem algumas dúvidas, algumas falas que a gente não estava ciente delas. Porque você ensina um aluno, ele tem uma dúvida, você ensina outro, ele tem outra dúvida. Eu acho que quanto mais pessoas a gente ajudar a ensinar, por isso que é importante que a gente pede sempre vocês mandar as dúvidas de vocês, porque a gente tenta trazer elas aqui para poder explicar. Então eu pego o movimento, eu faço ele e vejo se essa dúvida que vocês estão tendo, como que eu posso ajudar, como que eu posso falar alguma coisa que seja bem específico. Porque às vezes a gente faz um apanhado aqui geral, mas a gente está sempre trabalhando aqui, né, superficialmente. Agora, quando a pessoa tem uma dúvida específica, não, a minha dúvida é que eu não entendo como que essa perna vai para trás. Aí assim a gente consegue fazer, poxa, então é isso. Eu falo exatamente sobre isso e a pessoa vai conseguir ter um resultado melhor no movimento. Então acho que a gente fechou, né, Bruno? Sim. Acho que a gente fechou. A gente quer agradecer a presença da Ashley, nossa aluna aqui na live de hoje. E fechamos então esse modelo de consultoria de hoje. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, põe um joinha aí pra gente. Fala gostei, quero mais disso daí. Vai mandando vídeos de vocês. A gente sempre dá uma olhada, marca a gente lá nos directs. Tá rolando uns desafios aí também, né, Bruno? Sim, tá rolando desafio aí de treinar ponte, treinar bananeira. A galera que já sabe um pouco de bananeira aí, para conseguir andar na bananeira. Então a gente já tem, acho que no somando aí deve ter mais de 40, 50 pessoas já nesses desafios. Nossa. E a galera tá muito empolgada, porque lembra que a gente, quase toda live aqui que a gente vai ensinar um floreio de chão, quando a gente explica sobre as habilidades necessárias, a gente fala, a maioria das vezes, é bananeira, é ponte, é AU. Então você acaba treinando muita ponte, treinando muita bananeira, e tem pessoas falando que estão conseguindo melhorar tanto a bananeira quanto a ponte e consequentemente melhorar suas acrobacias. Até eu sou reflexo disso também, né? Então assim, acaba que eu também estou treinando mais bananeira, eu também estou treinando mais ainda a ponte e estou sentindo uma melhora nos meus próprios movimentos que eu já dominava e estão ficando
bonitos, mais fáceis de se executar. Então a galera que quiser, dá uma olhada lá nos nossos stories, lá nos nossos destaques também no Instagram, tem explicando como que funciona. E qualquer dúvida pode mandar aqui. A gente está treinando bananeira e ponte todos os dias. Você vai fazer bananeira todo dia, vai treinar um pouco ali, vai filmando. Ah, mas eu não sei fazer nem parado, eu não consigo. Tem gente que não consegue fazer bananeira no chão normal, então eles estão treinando na parede também. Eles sobem na parede ou então fica de frente para a parede, encosta o pé lá. E a ponte a mesma coisa. Ah, mas minha ponte não é boa. Tem pessoas que estão treinando a ponte e a ponte é bem baixinha ainda, mas a gente está acompanhando, a gente está vendo uma evolução muito grande, né? E é absurdo a gente ver a evolução em pouquíssimos dias. Eu era uma que eu não conseguia ficar nem 3 segundos na bananeira, né? E agora eu já consegui ficar 15, 16 segundos e num tempo super curto, num treino super curto ali, em pouco tempo, a gente pôde observar uma evolução. Então é por isso que é tão importante a gente dar atenção para coisas pequenas, né? Que são as bases dessas acrobacias aí, desses floreios, que é a bananeira e a ponte. E para participar do desafio, como faz? Explica pra galera. É só entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida, né? Lá nas nossas redes sociais do All In Capoeira. Mas é basicamente o quê? Você vai postar todos os dias nos seus stories, por exemplo, eu tô no dia 1, eu vou fazer durante 30 dias. Você coloca lá 1/30, que é o seu primeiro dia, dia 1 de 30. E você vai treinar a ponte, por exemplo. Tô fazendo a ponte, você vai filmar nos seus stories a ponte e você vai marcar a gente do All In Capoeira, então a gente vai estar acompanhando a sua evolução e ainda vai repostar nas nossas redes sociais também, né, nos nossos stories. E é exatamente assim que você vai fazer, você vai treinar todos os dias ali. Eu treino cerca de, por exemplo, a ponte, eu faço 3, 4 vezes a ponte, seguro 10 segundinhos ali e já é suficiente para estar melhorando. Você pode segurar mais tempo também, mas basicamente é isso. Você vai filmar a sua bananeira, a sua ponte nos seus stories, vai nos marcar, treina todos os dias, que a gente vai estar todos os dias acompanhando vocês e repostando lá nos nossos stories. Agora você, Ashley, se quiser dar um recadinho pro pessoal, fala pro pessoal como é que eles te encontram lá no Instagram, no Face. Só pessoal pesquisar @AshleyGirei. @AshleyGirei. Então, galera, se você quiser seguir a Ashley lá, a Ashley posta história direto, posta vídeo. A gente tá no desafio também, né? Tá Fazendo no desafio da também. bananeira, Então, da ponte. Então, o pessoal que quiser seguir a Ashley lá também, digita lá @AshleyGirei. Isso mesmo. Ou procurar nos nossos stories também, que ela tá lá nos stories, que ela tá sempre fazendo desafio, que você vai encontrar ela. Então, beleza, galera. Um grande abraço pra vocês, bom final de semana, né? A gente vai estar na quinta-feira, né? Então, bom final de semana pra vocês e até a próxima live. Valeu, tchau, galera. pessoal. Bom Tchau, treino, tchau. hein?